Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que me acompanha nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo isso sempre, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão. Na 11ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? Se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, minha amada, como é bom poder falar assim, né? Amado e amada. O amor não é o mesmo que afeto, emoção, simpatia. Amor é uma escolha que fazemos, ajudados pela graça divina. Então, o amor, ele será sempre extraordinário. O amor será sempre gratuito. É exatamente esse amor de Deus para com cada um de nós. Ele é livre, ele é gratuito. O seu amor é a vida presente junto de nós. Então, quando nós amamos alguém, quando nós vivemos verdadeiramente esse sentimento de amor por alguém, por um amigo, por uma amiga, por um filho, por uma filha, pelo esposo, pela esposa, não é o amor eros, ou tão somente o eros, mas esse amor ágape, esse amor gratuito, esse amor que não tem lógica, razões para explicá-lo, porque não é possível explicá-lo. E por que não é possível explicá-lo? Porque ele não é humano. Ele alojou-se em nós. Olha a expressão que o padre está usando. O amor alojou-se em nós. O amor se fez carne em nós. E se nós começarmos a percebermos exatamente essa dimensão do amor de Deus que nós experimentamos e que nós partilhamos com o outro, em que nós damos ao outro, nós vamos entender exatamente esse evangelho de hoje, que Jesus vai nos falar com tanta propriedade e clareza, mas com veemência. Amarás o teu próximo, diz o mundo, e odiarás o teu inimigo. Amar o próximo significa levar vantagem. Odiar o inimigo significa aquele que não te dá vantagem. Ou seja, aquele que pode tirar de você aquilo que você é apegado. Bens materiais,
coisas parecidas. Mas enfim, e Jesus fala ao contrário do mundo: amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. É uma dimensão do céu, porque quanto de nós, ou eu, ou você, pode dizer assim, isso é difícil demais. Não para quem está na ação do Espírito Santo de Deus, porque não é humano. O nosso agir amando o inimigo não é humano, é divino. Mostra o quanto nós temos o Espírito Santo em nós. Nós não somos semideuses, mas a ação que nós realizamos pela graça do Espírito Santo, ela vem em nós, assumindo nossa carne, age em nós, e nós, qual é a nossa colaboração? A permissão, permitindo que o Espírito Santo haja em nós, e nós amamos aquele que não nos ama, nós amamos aquele que nos odeiam, nós rezamos por aqueles que não rezam por nós, por aqueles que querem e se alegram quando nós nos entristecemos ou quando nós nos damos mal em alguma situação que fizemos alguma empreitada e não foi feliz. Então eu volto a dizer para você, diante dessa palavra de Deus, que a divindade habita em nós. E aí, veja bem, outros exemplos que ele vai dar no evangelho de hoje, né? Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, amando o seu inimigo, rezando por aqueles que vos perseguem, tornaremos filhos do Pai que está no céu. Porque ele faz nascer, olha que interessante, ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons, ele faz cair a chuva sobre os bons, os justos e os injustos. Muitas vezes a gente diz assim, mas aquela pessoa é tão desonesta, é tão isso, tão aquilo, como é que ela se dá bem? Ela se dá bem sendo desonesta? Não, gente, olha, ela não está se dando bem, ela está recebendo os frutos da sua maldade. Embora pareça que ela está se dando bem, o sol e a chuva sobre mim e sobre você, sobre quem faz o bem e sobre quem faz o mal. Ou seja, a chuva é para todos, a graça de Deus é para todos, o amor de Deus é para todos, bons e maus. Porém, os bons acolhem e os maus não acolhem. Então a diferença não é o sol que cai na tua cabeça, ou melhor, te aquece. Não é a chuva que desce e cai sobre a sua cabeça, ou seja, te molha. A diferença está no amor que você tem a Deus. E isso é importante entendermos. Não invejai aqueles que são maus, porque a palavra de Deus mesmo diz que o fruto da maldade colherão. Então não invejemos, não invejemos. Dando continuidade, porque amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? E é verdade, né? Amar só aqueles que nos amam, fazer o bem só aqueles que nos fazem bem, emprestar ou dar só aqueles que nos emprestam e nos dão, ser gentil só com aqueles que nos são gentis. Não, a dimensão é muito além da esperança morta desse mundo. A dimensão é concreto, é concretizar, viver a plenitude desse amor.
ensinar esse amor e praticar esse amor. E aí ele vai dizer o seguinte: e saudai somente os que vossos irmãos, que fazeis de extraordinário, até os pagãos fazem a mesma coisa. Que interessante, né? Ora, nas nossas comunidades aí, nossos irmãos que andam armados até os dentes, também compra um gás para uma senhora, né? Ajuda na passagem de um, faz uma coisa, faz outra. Também fazem o bem. Os pagãos também fazem o bem. Mas, mais uma vez, voltando, qual é a diferença deles que faz o bem e de mim e você que fazemos o bem? A diferença é que nós fazemos o bem movido pelo Cristo e que isso não há interesse de troca. Nós não trocamos o amor se dá livremente. Aqui está a diferença em que nós precisamos adentrar nesse belo mistério. E depois vai nos dizer: portanto, sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. Aqui está o desafio: perfeição. Mas olha, nós humanos não somos perfeitos. A perfeição não está em nós, mas nós, olhando para o Cristo, mirando o Cristo, nos aproximando do Cristo, nos aperfeiçoamos, ou seja, nos tornando Ele. Para ser perfeito, precisamos ser o Cristo. E ser o Cristo significa viver a plenitude do amor a Deus, ao Pai, viver a graça e a abertura ao Espírito Santo. Então, que hoje a palavra de Deus possa encantar a tua vida, possa te restaurar, possa te fazer novo homem, nova mulher, a partir da ação diferenciada do mundo, das pessoas que nos cercam e que muitas vezes estão longe do projeto do nosso Deus. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, nos leve à profunda imitação ao seu Filho Jesus Cristo, perfeito Deus, e que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude, ó Mãe, a conquistar a nossa casa para cuidar de sacerdotes. Anime o nosso instituto na oração, na vida fraterna, o nosso grupo de partilha da tua palavra, para que esse grupo cresça não somente em tamanho, mas em boa vontade de servir ao nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.